Olá, sou a professora Rossane e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de controle de constitucionalidade. Na aula de hoje a gente vai tratar a respeito da tutela de urgência ou da liminar dentro de uma ação que trata do controle de constitucionalidade, de uma ADI, de uma ADC ou de uma ADPF. Com relação ao quórum para que seja analisada uma decisão de urgência, uma tutela de urgência ou uma liminar dentro do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse controle ele é o controle pela via abstrata e também concentrado, porque na mão de um órgão sem análise de um caso concreto especificamente. Com relação ao quórum, pessoal, o quórum exigido para concessão de uma medida cautelar é o mesmo quórum que a gente exige para que haja uma decisão de mérito. Ou seja, qual é esse quórum, né? O quórum para que seja possível a votação, né? Para que seja possível a votação dentro do controle de constitucionalidade. Esse quórum, pessoal, é o quórum de 8 ministros. Lembra que a gente falava lá atrás que é o quórum necessário para que haja a abertura da sessão? Então, é o mesmo quórum. Onde que está isso, professor? Ora, vocês vão encontrar isso na Lei 9868, no artigo 22, e também na Lei 9882, lá no artigo 5º. Estando presente 8 ministros, quantos votos são necessários, ou seja, atingido o quórum, né, para a abertura da sessão, para apreciar a votação da decisão liminar, né, ou da tutela de urgência? Quantos votos são necessários para que haja aprovação dessa tutela de urgência? Isso também se trata de uma previsão legal, a gente vai precisar da maioria absoluta. Ou seja, nós precisamos do voto de 8 ministros para que seja possível a aprovação da tutela liminar, da tutela de urgência ou da liminar. Isso está lá no artigo 10 e também no artigo 21 da Lei 9868 e no artigo 5º da Lei 9882, pessoal. Então, em regra, pessoal, o que nós temos, portanto, da análise desses dispositivos, né? O que nós extraímos aí da legislação, do artigo 22 da Lei 9868 e do artigo 5º da 9882, bem como do artigo 10 e também do artigo 21 da Lei 9868, é que para que haja a deliberação é necessária a presença de 8 ministros, enquanto para que haja a aprovação, eu preciso do voto de 6 ministros, ou seja, da maioria absoluta, tá? Há alguma exceção, pessoal? É possível que hajam exceções a essa regra, ou seja, ao quórum de 8 ministros e do voto de 6 para que haja o deferimento dessa tutela liminar ou da tutela de urgência? É possível que tenha alguma exceção? Sim, pessoal. Há exceções, tá? Como, por exemplo, uma decisão liminar proferida pelo presidente do STF ou mesmo pelo relator, em caso de urgência e de necessidade. Então, é possível que hajam exceções. Exceções essas que acontecem em quais hipóteses, professor? Ora, em caso de urgência e de necessidade. Quem profere as decisões nesse caso? O presidente do STF ou o relator? Pontos que eu julgo relevantes, pessoal. Na ADC não há exceção, tá? Por que na ADC não há exceção, pessoal? Veja bem, não tem possibilidade de concessão monocrática porque não há... A questão aqui é que eu tenho presunção de constitucionalidade das leis, tá? Então, não tem urgência nessa declaração, porque a ADC, ela deseja o quê? A declaração de constitucionalidade de uma norma. Se eu já tenho essa presunção em todas as leis, eu não preciso de uma liminar, né, confirmando isso no início da demanda ou de uma tutela de urgência, tá? Uma tutela antecipada. Então, veja bem, na ADC não tem qualquer exceção, tá? Eu não posso ter esta decisão proferida pelo presidente ou mesmo pelo relator, porque não haveria o quê? A urgência necessária, tá? Na ADI, eu vislumbro essa possibilidade de concessão pelo presidente do STF ou pelo relator, em caso de urgência, né, e de necessidade? Sim, veja bem, no período de recesso do tribunal, eu tenho duas situações aqui, duas situações na ADI. No período de recesso do tribunal, onde não é possível esperar o fim do recesso, justamente por essa questão
de urgência e de necessidade, a decisão pode ser proferida pelo presidente de forma monocrática. Isso está lá no artigo 10 da Lei 9868. Professora, nossa, mas isso tem previsão legal? Sim. E anotem aí, esta é a única hipótese prevista em lei falando da ADI, é a única hipótese prevista na legislação. Por que eu digo isso? Porque também é possível, né, isso de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, aquilo que a gente extrai da ADI 4638, é possível, em hipóteses de extrema urgência, que o relator, vejam bem que ali atrás eu disse para vocês, o presidente, conforme consta do artigo 10 da Lei 9868. Mas o regimento interno do Supremo, ele permite que o relator, em caso de extrema urgência, profira monocraticamente uma decisão a respeito da concessão ou não da liminar, tá? Isso foi tratado expressamente na ADI 4638, que tratava dos poderes do CNJ, sendo que nessa ADI foi decidida liminar pelo relator logo antes de entrar o recesso. Lembrando que no período de recesso, essa liminar teria sido decidida pelo presidente do tribunal, né? Nesse caso específico aqui, acabou que quando passou o recesso, né, acabou sendo cassada a concessão pelo plenário, tá bom? A concessão da liminar foi cassada nessa ADI 4638, mas tem previsão no regimento interno do Supremo, pessoal. Na ADPF, pessoal, na ADPF, a previsão com relação a essa questão da liminar ser proferida de alguma outra forma, ou seja, pelo presidente do Tribunal de Justiça ou pelo relator em caso de urgência e de necessidade, olha, na ADPF também há exceção, pessoal. O que consta da ADPF? Que pode ser analisada a concessão da liminar ou não, de forma monocrática, pelo presidente do Supremo ou pelo relator. Mas em quais casos, hein? No caso que eu estiver diante de uma lesão grave, de extrema urgência e seja durante o período de recesso. Lesão grave, extrema urgência e durante o período de recesso. Nessas situações eu posso falar da possibilidade de concessão de uma liminar pelo presidente do tribunal ou então pelo relator, tá? Professora, onde que há previsão legal neste sentido? Na Lei 9882, no artigo 5º, parágrafo 1º. Um caso que foi bem emblemático, tratando da ADPF, pessoal, foi uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, vocês devem se lembrar, na ADPF 54, acabou concedendo aí uma liminar. Essa decisão ela foi cassada pelo plenário depois e, inclusive, gerou um certo desconforto entre os ministros, porque eles julgavam que era uma questão muito complexa, muito controvertida e de muita relevância para que tenha sido decidido exclusivamente pelo ministro Marco Aurélio à época, tá? Mas a questão é que isso, né, a decisão do ministro Marco Aurélio, ela tinha previsão na legislação, mas o pleno acabou entendendo por bem cassar esta decisão, tá? Na próxima aula, pessoal, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos efeitos objetivos e subjetivos da decisão liminar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Obrigada!